CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. É hora da gente bater aquele papo, como sempre, falando de política. Tércio Albuquerque, bom dia. Verdade. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Eu queria bater um papo com você hoje sobre um tema que vem ganhando notícias, destaque, né? E o Bolsonaro, ele tem se comunicado bastante com a sociedade através do Twitter dele. E ele tem se deixado fotografar em situações interessantes aí. Sim. Dia desse, tirou foto lavando roupa e pendurando roupa. Ontem deixou ser fotografado na igreja. E ele tem falado através das plataformas digitais. Muita gente acha que ele está vendendo algo que ele não é. Né? Mas o que a gente pode esperar de um presidente que, por exemplo, como ontem ele foi lá condecorar um militar, não levou a imprensa, o pessoal fica fazendo imagem com o celular, e aí as emissoras de televisão correm atrás. Ele está muito marqueteiro ou é uma estratégia que ele deve levar para o governo na sua avaliação? Olha, aí é uma questão de futurologia, né? O que acontece? Ninguém tem história do Bolsonaro enquanto deputado federal fazendo alguma coisa. Não tem nenhum histórico de fotos, não tem nenhum histórico de comportamento desconhecido, na né? comunidade. Do grande público nacional. Apesar de mais de 20 anos como deputado federal, nenhuma projeção que pudesse dizer, olha, ele sempre foi assim. Isso. Então, para mim, existe um marketing por ele elaborado, com assessoria interna, que é quase familiar. A gente nem vê, mas ela existe, Exatamente, é claro. Né? Não é difundida como um marqueteiro colocando isso, mas tem uma orientação. Ele tenta mostrar-se uma pessoa comum do povo, que a gente sabe que ele não é. Por que eu posso afirmar isso? Porque a história dele de política nunca o aproximou tanto do povo dessa forma. Nunca se viu Bolsonaro circulando sem nenhum tipo de proteção, nunca teve notícia de Bolsonaro frequentando os lugares comuns, sendo acompanhado pela imprensa. Ele nunca apareceu. Agora, o que acontece? Ele sabe que ele está no foco de toda a mídia nacional e internacional. Isso. E ele ainda não é o presidente da República. Ele é eleito e diplomado, mas não tomou posse. Isso. Então, ele ainda tem essas possibilidades que, a todo evidente, elas não vão permanecer quando ele estiver no exercício do cargo, porque o cargo exige algumas outra postura, posições, né, que precisam ter um certo controle. Não estou dizendo com isso que ele não possa ter esses arroubos de humildade de que eu sou do comum do povo, como, por exemplo, ele na base naval e fazendo lá, lavando roupa, estendendo no varal e tal, né? Esse é o tipo de situação que pode levar aí a eventuais análises das pessoas mais simples, como, olha, o Bolsonaro é assim. Mas, efetivamente, aquilo é uma questão de foco, de tentar aparecer na mídia com essa característica. Da mesma maneira, ele estando lá, ele foi tirar foto de selfie com as pessoas e tudo mais. Esse tipo de acesso não vai ser possível dentro da estrutura de presidência da República que a gente conhece, que tem no Brasil. Isso. Bom, como é que a gente tem referência sobre isso? Há um contraponto e um paradigma que pode se estabelecer quando o Mujica foi presidente do Uruguai. O Mujica, como presidente do Uruguai, e aqui, logicamente, que eu sei o tamanho do Uruguai, né? Eu sei o tamanho do Brasil. Vou deixar claro isso. Mujica, no Uruguai, ele abriu mão da residência oficial, ele abriu mão dos carros oficiais, ele andava no fusquinha velho dele, morando no mesmo sítio dele e tendo aquela vida simples com o trator velho dele, fazendo aquilo tudo e representou para o povo do Uruguai uma pessoa que ele sempre foi. Por isso que eu digo que nós não temos esse histórico do Bolsonaro. Então, o que nós estamos vendo? Conhecendo um Bolsonaro que não se apresentava assim, que ninguém conhecia. Como que ele vai se comportar quando presidente da República? Muita coisa vai mudar, até sobre a ótica da segurança institucional do país. Não é possível deixar um presidente num ambiente sem nenhum tipo de proteção. Claro. Então, isso vai mudar. Agora, qual é o efeito prático disso para o Brasil? Nenhum. O que isso representa para o benefício do Brasil? Nenhum benefício direto ainda, né? A não ser mídia em favor do presidente eleito Bolsonaro. Isso. Eu tenho dito
e estou muito curioso pelo 1º de janeiro, porque a partir do momento que Bolsonaro sentar na cadeira de presidente da República, nós temos algumas coisas que são fáceis de mencionar. Primeiro, ele vai ter dificuldade no 1º mês. Por quê? Vai ter um Congresso Nacional que ainda é um Congresso antigo, que quase todo ele não foi reeleito, que vai estar num recesso, que não vai ter possibilidade de votação de matérias, a não ser que seja uma convocação extraordinária de urgência. Vai ser um período de ajuste, né? Exatamente. Então tem um mês que, em tese, vai depender muito mais da capacidade gerencial de Bolsonaro e política para presidir o Brasil, do que depois de 1º de fevereiro, quando ele vai ter um Congresso que já está fechado com ele. Nós já vimos isso. Ele conseguiu fechar apoio praticamente de todos os partidos, com muito poucas exceções, caso do PT, muito pontualmente, e outros pequenos partidos, mas ele está com uma estrutura de apoio partidário. Então, a partir do 1º de fevereiro, é que efetivamente vai haver um domínio de controle político e institucional no Brasil, através dos secretários, dos ministros que ele já tenha dado posse, o comportamento de cada um e o que efetivamente ele, como presidente, vai fazer no cargo. Porque o que a gente sabe, Otávio? Todos os ministros terão suas responsabilidades, mas a palavra final sempre é do presidente da República. Sempre. Então nós temos que acompanhar para ver se tudo isso que nós estamos enxergando agora, esses dias, se vai representar Bolsonaro a partir de 1º de janeiro, ou se a partir de 1º de janeiro conheceremos efetivamente quem é o presidente Bolsonaro. Que até agora nós temos um presidente eleito, né? Um candidato eleito à presidência. Que pouco falou na campanha? Pouco falou. Que continua mantendo aquela linha de que eu vou pelas redes sociais, eu não vou pela grande mídia, e que continua dizendo que quem não rezar na cartilha dele como mídia não vai ter possibilidade de continuar sequer recebendo recursos federais para se manter. Isso então, não tem muita sustentabilidade, mas é bom ficar de olho. Sim, tudo isso é uma hipótese que a gente agora tem que aguardar 1º de janeiro para ver o que se transforma em realidade. E o que a gente tem que pensar, Otávio? Queira Deus que ele acerte o máximo que puder, porque o Brasil não é os Estados Unidos que aguenta experimentos, né? E nós não temos na presidência da República um Trump. Nós temos um Bolsonaro que deve assumir e mostrar a capacidade dele para gerir um país inteiro e não só um cargo direcionado na Câmara Federal. Você puxou um tema aí para a gente poder encerrar rapidinho? Sim. Nós temos 2 minutos aí antes de encerrar. O Lula, quando de sua campanha, ele dizia também que iria destruir o Império Globo, né? Que ele era contra dinheiro, e acabou sendo uma mãe para o Globo. Então, assim, por enquanto, nós estamos na fase de mais um discurso contra a mídia, contra a imprensa, e é graças à imprensa, muitas vezes, que essa roubalheira toda foi descoberta e aparece. Então, assim, fazer discurso contra a imprensa não me parece ser uma coisa inteligente. E depois... Nem sustentável. Eu digo assim, aonde é que o país vai se não tiver uma boa imprensa, uma imprensa que traga informações, inclusive a obrigação institucional de divulgação? E é bom lembrar que Bolsonaro ganha a eleição com certa facilidade, até justamente porque a imprensa divulgou exatamente o que foi feito durante esses últimos anos. E ele representou o novo, se utilizou exatamente do trabalho da imprensa. Exatamente. Tem que começar a respeitar mais, valorizar, porque coloca um montão de gente contra a imprensa e isso é perigoso. Claro que é, porque aí tira a liberdade e aí há uma condução, uma tentativa de condução, o que não é interessante, porque nós vamos voltar a ser o quê? Uma Venezuela, ou uma Cuba, ou uma Bolívia, né? Isso, né? Então, acho que é preciso que o eleitor que votou no Bolsonaro também cobre. Acompanhe isso. Acompanhe. E nós temos que lutar sempre pelas liberdades. Liberdades. Né? Constitucionais, inclusive. Exatamente. Né? Que a gente lute por elas e que o presidente, os deputados, os senadores eleitos também compreendam e respeitem. É verdade. Vai ser muito importante para o país. Tércio, muito obrigado. Quarta-feira, 26 de dezembro. A gente se vê na semana que vem. Perfeitamente. Um grande abraço. Conversei com o Tércio Albuquerque aqui na CBN e vamos agora para o repórter CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.